Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A professora Dani está passando por aqui para trazer a correção da atividade de língua portuguesa, semana 3. E o nosso assunto nesta atividade era o discurso direto e indireto. Então, o número 1 pediu para você pesquisar em um dicionário o significado de discurso. Então vamos lá. Discurso é exposição de ideias proferida em público, feita de improviso ou antecipadamente escrita com esse propósito. Oração, fala. E a segunda definição, maneira própria de se expressar através da fala. Muito bem, essa é a definição do dicionário. Depois, o número 2 pediu para você ler o texto. Se precisar, você pode pedir ajuda da família. E depois responder oralmente as perguntas que a sua família irá fazer para você, com as orientações da atividade. O título do texto: O Lobo e o Cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, replicou o lobo. Como é que posso ter estragado seu pasto, se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. Esse texto, ele é uma fábula, né? Na fábula, os animais, eles têm comportamentos e falas dos seres humanos. E a fábula sempre nos traz uma lição. O número 3 pede para você completar o quadro, nomeando os sinais de pontuação e escrevendo a função de cada um. Então, vamos lá. O primeiro, ponto final. Qual a função do ponto final? Ele serve para indicar o final de uma frase. O segundo, a vírgula, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. O terceiro, o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Em seguida, 2 pontos são usados para dar uma explicação e também para enumerar coisas. E o último, travessão, indica que alguém vai falar. Depois, o número 4 pediu o seguinte para vocês. Como ficaria esse trecho da fábula se ele fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita atrás desta atividade ou em uma folha à parte e anexe. E aí, o trecho que você deveria reescrever é: um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber
um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Muito bem, crianças. Primeiro, nós precisamos pensar o que é um discurso direto. E aí, eu vou ficar muito feliz se você também consultou o nosso material de apoio que eu disponibilizei para você aprender bastante sobre esse assunto. E para reforçar, um discurso direto, ele apresenta a fala real de quem está falando, a fala real do personagem. E o discurso indireto é alguém contando a fala do outro. Então vamos ver como que nós vamos contar a conversa entre o cordeirinho e o lobo. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. Então, até aí, vocês observam que não tem nenhum diálogo, nenhuma conversa entre os dois. Seguindo, o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia vir sujar a água que ele estava bebendo. Então, aí, vocês perceberam que não aparece o sinal de travessão, não aparece os dois pontinhos preparando a fala do lobo, né? Não aparece o lobo falando, mas sim nós estamos contando o que ele falou. O cordeiro respondeu: veja bem, aqui não tem os dois pontinhos e nem o travessão preparando a fala do cordeiro. Nós é que vamos falar o que ele falou. O cordeiro respondeu que a água estava correndo do lado do lobo para o seu lado. Logo, ele não poderia estar sujando a água do lobo. Vocês perceberam que no discurso indireto, nós é que contamos a fala do outro. E assim nós terminamos mais uma correção. Até a próxima!